Amém? Então vamos abrir aí a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. Nós vamos ler um versículo apenas, tá certo? Do trecho que fala, a partir do verso 8, mas nós vamos ler o verso 37, que fala sobre Eliseu e a sunamita. Amém? O verso 37 diz assim: ela entrou, lançou-se-lhes aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Mais uma vez, ela entrou, lançou-se-lhes aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Antes de nós orarmos, eu também quero dar boa noite a você, né, que está em casa. O capítulo, perdão, gente, eu não disse o capítulo, 2 Reis 4, vá lá para 2 Reis 4, eu repito com você. 2 Reis 4, verso 37. Valeu, Gigi. 2 Reis 4, 37. Amém? Agora sim? Todo mundo achou? Diga amém. Ela entrou, lançou-se-lhes aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Amém? Antes de nós orarmos, eu gostaria de dar boa noite a todos vocês que estão em casa. Me perdoem em nome de Jesus, né? Porque outrora eu estava aqui falando com vocês e para vocês. Aí o povo chegou aqui, tem hora que eu esqueço, tá certo? Mas eu peço perdão aqui de público. Boa noite, fique conosco. Jesus ama muito vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que alegria, né, ver o irmão Antônio também aqui com a irmã Maria. Eles podiam muito bem, né, estarem com medo ou até, né, não, vou me resguardar, que é direito deles, mas, querido crente, é algo, se o pessoal diz que o brasileiro tem que ser estudado, imagina o crente, não é verdade? O crente é que tem que ser estudado mesmo, porque o crente anda de fé em fé. E está ali o irmão Antônio, vinha chegando aqui com uma satisfação tão grande com a irmã Maria. Né? Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Antônio e da irmã Maria. Tá certo? Deus abençoe sua vida grandemente, irmão Antônio. Eu sei que o Senhor tem uma alegria assim, incrível dentro do Senhor, em poder estar na casa do Senhor. Tá certo? Deus abençoe grandemente a sua vida. Queridos, vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 8 do capítulo 4, quando está intitulado assim o trecho, Eliseu e a sunamita. Hoje eu quero, né, meditar com você. O Senhor quer falar conosco, tá certo? Sobre um coração disposto a servir. É incrível como Deus, Ele revela a sua palavra, Ele mostra a sua palavra e Ele confirma através de qualquer coisa que antes da mensagem é realizada aqui no púlpito. Hoje, como foi que Ele confirmou? Quando os meninos aqui do louvor cantaram, né, que Ele cresça e que eu diminua, mais de ti, menos de mim. E aí tem um trecho do louvor que fala sobre sermos servos. Não é verdade? Essa canção fala sobre nós sermos servos. Nós servimos aos nossos irmãos. E hoje o Senhor quer ministrar o nosso coração sobre um coração disposto a servir. E qual é o significado da palavra servir? Servir significa trabalhar em função de. Trabalhar em função de. Então vamos ver lá, trabalhar em função de quê? De algo ou de alguém. Justamente, servir significa trabalhar em função de uma pessoa, trabalhar em função de uma instituição ou trabalhar em função de uma ideia. Tá certo? Você pode, né, estar disposto, estar disposta. Você pode, né, dizer, eis-me aqui para servir a uma pessoa, servir a alguém. Ou você pode, né, decidir servir a uma instituição que não seja, né, especialmente aqui a igreja, mas seja outra instituição em que você passe a sua vida, você dedique toda a sua vida para servir aquela instituição. Ou você tome a decisão de servir uma ideia.
uma ideologia de repente, não é verdade? Quando eu vi aqui o significado da palavra servir, que falava sobre uma pessoa, uma instituição e uma ideia, foi rápido. Eu lembrei logo, uma pessoa que eu preciso servir, Jesus Cristo. Uma instituição que eu preciso servir, a igreja. Uma ideia que eu preciso servir, o evangelho. Né? O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Mas você pode decidir servir a outra pessoa, a outra instituição e a outra ideia. Todos nós temos o chamado livre-arbítrio, tá certo? Mas eu quero aqui falar sobre o que gera um coração que serve. Poucas pessoas no tempo de hoje estão dispostas a servir. Não é verdade, gente? Porque as pessoas hoje, a Bíblia fala sobre isso, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E por esse amor se esfriar, o que é que acontece? As pessoas colocam condições no servir. Eu só vou servir, de repente, a alguém se eu for reconhecido. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes você passa o tempo da sua vida. Está ali, Maiane, né? Maiara. Meu Deus do céu, vá perdoando aí, irmã. Está aí, Maiara, com a sua bebezinha. Não é? Olha que coisa fofa. Ela vai passar boa parte da vida dela servindo a filha dela. Ai, mas é minha filha. Mas ela vai passar boa parte da vida dela servindo a filha dela. Daqui a pouco a filha dela cresce, torna-se independente. Aí decide fazer, né, o que ela quer da vida dela. Decide planejar algo para a vida dela. E daqui a pouco nós, como mães, o que é que a gente pode fazer? Diante das decisões adultas dos nossos filhos. É assim ou não é, gente? Quem é pai e quem é mãe? Nós servimos um tempo. E nós servimos em amor, né, aos nossos filhos. Por quê? Porque você pensa que tem pai por aí, ou tem mãe que decide, de repente, não servir ao filho, não se doar ao filho, como tem pai e tem mãe que decide não fazer isso. Desde pequeno ele se vira só, né? Ele que escolhe, faça as escolhas dele, não se preocupa tanto como tem mães e tem pais que se dedicam assim 100% à criação dos seus filhos. Mas vai chegar um tempo em que o filho, em que a filha, ela vai tomar as suas próprias decisões, as decisões adultas. E aí? Quando de repente um filho vai embora, que você sabe que existem casos assim. Ainda semana passada eu estava conversando com alguém sobre isso, de filhos que foram embora. E até hoje existem pais que não sabem dos paradeiros desses filhos. Eles não dão nem notícia, nem um telefonema para dizer assim: pai, eu estou vivo, mãe, eu estou viva. Imagina aí a preocupação. Acho que eu morria só do coração de não receber o telefonema. Não é verdade? Imagina a angústia para um pai desses, para uma mãe dessas. Pessoas idosas, né? Não sabe nem onde anda o filho, não sabe nem onde anda a filha. Por quê? Porque o filho decidiu ir embora, né? Seja lá por que motivo for, e foi embora e não se lembra mais do pai, não se lembra mais da mãe. Nem um telefone dá para dizer: mãe, eu estou vivo, pai, eu estou vivo. E aí? Você serviu por amor e você não teve reconhecimento. Mas servir é isso. Servir a alguém, servir a algo, servir a uma instituição. Nós precisamos compreender que servir, quando você está disposto, disponível, decide servir, você poucas vezes, pouquíssimas, você terá o reconhecimento. Mas o próprio Jesus, ele disse assim em sua palavra, que ele, sendo filho de Deus, ele não tinha vindo para ser servido. Mas ao contrário, ele veio para dar sua vida em resgate de muitos.
Você já imaginou se o próprio Jesus Cristo ele tivesse desistido de entregar a sua vida e servir a mim e a você, porque ele não tinha sido reconhecido por muitos como filho do Deus Altíssimo? Ele tinha parado em meio do caminho. Tinha ou não tinha? Tinha. Eu quero te falar o que é gerado em um coração disposto a servir. Eis aqui uma mulher, a mulher sunamita, uma história bem conhecida da Bíblia. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 8 do capítulo 4. Quando fala sobre essa mulher, verso 8 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. No coração daquela mulher havia algo que existe no coração de alguém que está disposto a servir. Um coração disposto a servir, em primeiro lugar, ele é um coração que gera hospitalidade. E como nesse tempo, amados, olha, para a honra e glória do Senhor, você sabe como é que eu tenho chegado aqui na igreja nesses dias? Eu tenho chegado assim: Senhor, devolve-nos a essência do Evangelho. Eu tenho orado assim, seja no culto das 9 horas, né? Hoje eu não vim, mas semana passada eu vim. Seja no culto do Jovec, que hoje eu não vim, mas semana passada eu vim. Pastor, está desviada? Não, irmão, porque semana passada nós vínhamos todos os cultos. Mas chegou o tempo, né, da gente vir só aqui e acolá. Porque senão a gente também não aguenta. São 4 cultos, irmão, é power. Então, aqui, nesse tempo, né, de hoje, o coração ali daquela mulher era um coração que estava disposto a servir. E esse coração disposto a servir existe nele algo chamado hospitalidade, que nos dias de hoje, como eu estava falando, né, que eu perdi aqui o fio da meada. Eu chego no culto e eu faço uma oração: Senhor, que não percamos a essência. Deus, faze-nos que nesse tempo em que nós estamos de volta, que é um tempo que não tem sido fácil. Imagine que quando nós estávamos de quarentena, você assistia ao culto se você quisesse. Não era assim? De forma online? Quantos até se afastaram dos caminhos do Senhor nesse tempo? Hoje, você só vem à igreja se você quiser. Sim ou não? Sim. Antes era também assim? Era, mas hoje tem um agravante. Não vou porque eu quero resguardar a minha saúde, e afinal de contas a vacina ainda não aconteceu. E se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus nesse tempo é: Senhor, faze-nos voltar, mas faze-nos não voltar só presencialmente, só o nosso corpo aqui nesse lugar. Faze-nos voltar à essência do Evangelho. E uma das essências, talvez a principal delas, eu quero falar para você nessa noite, é servir. Posso ouvir um amém, igreja? É servir. Servir ao outro, ao próximo. Servir sem ficar observando. Eu vou servir a essa, eu vou servir a essa, porque eu gosto mais dessa, porque eu gosto mais dessa. Eu vou servir a esse, porque eu gosto mais desse. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou servir a essa, porque eu gosto mais dessa, porque eu tenho mais afinidade com ela. Não. Servir ao próximo. Hoje seu próximo é aquele que está perto de você. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Não olhe assim para quem está do seu lado, que é da sua família. Não, olhe para o outro lado. Se você está perto do seu esposo, mesmo com distanciamento, olha aí para o outro lado. Você está disposto a servir a essa pessoa? Um coração disposto a servir é um coração que ele vai gerar
hospitalidade. Você sabia que poucas pessoas nos dias de hoje querem abrir a sua casa para hospedar alguém? Ai, Deus me livre, dá trabalho demais. E se tiver menino, Deus me livre e guarde. É uma sujeira, né? Depois é a casa para limpar. Não quero sair aqui do meu jeitinho, não. Não porque eu sou desse jeito, eu sou chata, eu sou complicada. Receber ninguém em casa. Eu quero te dizer que naquele tempo, hospedar alguém para o povo de Israel era algo que não se tratava só de, tipo, vou fazer um favor. Né, hoje, se de repente a gente hospedar alguém, não, vou fazer um favor. Não, naquele tempo, hospedar alguém era uma obrigação moral. É muito profundo, irmãos. Quando a gente diz assim, eu vou voltar. Eu quero voltar. Eu quero te perguntar, quem está disposto a voltar de verdade ao novo ciclo e à nova história? Eu quero te perguntar, você que veio nesse culto das 19h30 ouvir essa mensagem, eu quero te perguntar, quem está disposto a voltar novamente? Muito mais do que estar aqui só em um espaço físico de uma igreja. Quem está disposto a voltar novamente? A viver um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova história. Eu já preguei 20 minutos. Sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus, não vou passar a mensagem, não. Olha, não estou gostando muito. É a única parte do culto que eu não estou gostando. Vou correr, Gigi. Sangue de Jesus. Dê um desconto aí, minha irmã. A hospitalidade não era uma opção. Era uma obrigação moral para as famílias. E aquela mulher, logo ela vendo ali o homem de Deus, logo ela vendo o profeta passar. A Bíblia diz que ela o constrangeu a comer pão. Ei, não foi ele que chegou para ela e disse assim, me dê por favor um pedaço de pão? Não, ela o constrangeu a comer. Por favor. E o profeta dizendo, não, muito obrigada. E por favor, aceite, por favor. Eu fiz com todo carinho, eu fiz com toda atenção. Hoje em dia, muitas vezes até se a gente, fizer uma coisa mais gostosa, é capaz até de alguns esconderem na geladeira e quando o outro chegar em casa, o outro falar, não mostre não, viu, aquele que está na geladeira que é para nós comer depois. Senão não vai dar não e não vai sobrar. Hospitalidade, um coração de servo, versículo 8. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer, ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus, façamos-lhes, pois em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um coração de servo. Oi, Davi. Um coração de servo é um coração que gera hospitalidade e gera muito mais do que isso. A mulher sunamita, ela não abriu só a casa, mas ela falou com o marido para que ela abrisse também com ele o bolso, para que ela fizesse um quarto lá em cima. Ela fez um cômodo lá em cima, para quando aquele homem de Deus passasse por ali, por aquela redondeza, tivesse onde se hospedar, mas não tivesse só onde se hospedar, tivesse o que comer, tivesse onde descansar, tivesse onde orar. Será que nessa noite eu estou aprendendo sobre servir? Sim ou não, igreja? Num tempo em que os corações estão frios,
No tempo em que os interesses são primeiramente pessoais. Um coração disposto a servir gera ações exteriores. Se você tem um coração disposto a servir e não está gerando atitudes, ações exteriores, saiba que o Senhor quer ministrar o teu coração, mas não quer só ministrar o teu coração, Ele quer tratar com você nessa noite sobre o servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo nesse tempo? Um evangelho de repente vir à igreja, estar presente no templo, estar presente na casa do Senhor. Glória a Deus por tudo isso. Mas o evangelho vai muito mais além disso. Sabe você enxergar a necessidade do teu irmão que está do seu lado, da tua irmã que está do seu lado, adotar a tua irmã em oração, oferecer a sua casa para apoiar o teu irmão quando de repente ele se encontra fraca na fé, oferecer a tua casa para ser um local de um círculo de oração para abençoar o teu irmão. Quem está disposto a fazer isso? A gerar ações exteriores e não só usar a casa para, de repente, como tanto aconteceu na quarentena que era errado e aconteceu as sociais. Hoje em dia, só se usa a casa para as sociais. Qual será o tipo de social que Jesus imagina que nós façamos? Qual será o tipo de social que Jesus pensa, que Jesus idealiza que nós façamos? Um coração disposto a servir. Verso 9, acompanhe comigo. Verso 9 não, verso 11, acompanhe comigo. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Ele disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhes, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale a seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela lhe disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Verso 17 diz, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Você sabe o que gera o serviço? Gera gratidão. Gratidão por aquela pessoa que você vai servir. E ainda que não gere no coração daquela pessoa, como eu falei aqui no início, sobre reconhecimento, que muitas vezes, inúmeras vezes, nós não seremos reconhecidos. Haverá sempre alguém que Deus levantará, que será grato para com a sua vida. Você sabe o que é que aquela mulher ela recebeu? Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Do que ela gerou serviço. E foi gerado na vida dela algo impossível. Você está compreendendo espiritualmente? Quem está me entendendo espiritualmente? Como é que você vai gerar
coisas impossíveis na tua vida. Se você tem sido infrutífero para com outras pessoas nos servir. Como é que você vai frutificar se a terra do teu coração tem sido um lugar inóspito, deserto, que você não mais anseia por chegar e plantar, por chegar e regar, por chegar e cuidar? Meu querido, aquela mulher, ela foi abençoada, o marido dela era velho, provavelmente aqui, poucas vezes eles tinham relações sexuais. Por isso aqui que foi mencionado, o marido dela já é velho, porque provavelmente quando ela estava no período de fértil, ela não tinha mais nada com o marido. E a possibilidade ali de ela gerar um filho era muito remota. Por isso que ela chegou para o profeta e disse: não minta, meu senhor. Não mintas a tua serva. Se você for observar todo esse trecho, a sunamita sempre se refere aqui ao servo de Deus, ao homem de Deus como Senhor, e a ela se refere como serva. A nossa condição social, querido, essa mulher era rica, ela tinha posses, juntamente com o marido dela, mas toda hora que ela se referia ao profeta, ela dizia: a tua serva. Ela deixava bem claro que ela era serva. No coração de servo não existe espaço para orgulho. No coração de um servo não existe espaço para altivez. No coração de um servo não existe espaço para a rebeldia. No coração de um servo não existe espaço para: eu sei de tudo, eu não preciso mais de nada. Eu não preciso de ninguém, eu traço agora os meus próprios caminhos, eu faço agora as minhas próprias vontades. Aquela mulher incrível, como sempre quando ela se referia ao profeta, ela mencionava: a tua serva, a tua serva, a tua serva, a tua serva. Ela não esquecia que ela era serva. E a Bíblia fala que depois de 1 ano ela concedeu. E ela teve um filho no tempo determinado. E a Bíblia fala, versículo 18, acompanhe comigo, diz assim: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Verso 25 diz: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhes: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. O filho estava morto. E ela respondeu: tudo bem. Verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhes aos pés. Aquela mulher, mesmo com o seu filho morto, ela não chegou ali para aquele profeta, para murmurar, para brigar. Ela não chegou ali em nenhuma posição. Olha, não aconteceu. Ou aconteceu aquilo que o Senhor me disse, mas agora tudo desandou. Ela chegou e humildemente
prostrou-se aos seus pés na condição de serva. Será que diante de intempéries que acontecem, de inesperados que acontecem em nossas vidas, será que diante de muitas vezes nós sermos decepcionados, nós não recebermos ali da forma que nós queríamos, do jeito que nós queríamos, nós vamos entender que o Senhor nos chamou para servir, e nós vamos mais do que entender, mas nós vamos tomar uma posição de perseverar e continuar servindo a Jesus Cristo, a sua igreja e o seu evangelho. Aquela mulher chegou e ela se prostrou aos pés. E ali Deus revelou ao profeta, e o profeta disse ao servo Geazi: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, o Senhor não me encobriu. E no verso 28 disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Olha a forma que ela falou. E ali não era só fazendo um teatro, não. Ali era com o coração realmente de serva. Meu Senhor, eu te pedi algum filho. Não disse eu, não me enganes, disse o profeta Geazi. Deus não só viu o coração daquela mulher. Deus não só enxerga o coração do servo, mas Deus revelou ao profeta o coração daquela serva. A ponto de, no mesmo instante, o profeta chegar para Geazi e dizer, verso 29, acompanha aí comigo. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua serva. Mais uma vez, ela disse: tão certo como vive a tua serva. Em nenhum momento, você está entendendo, meu querido? Você está compreendendo que em nenhum momento o desejo de Deus é que nós deixemos de o servir, de servir ao nosso próximo, de servir o seu reino, de servir a sua igreja, de servir o seu evangelho. Em nenhum momento. E não passar o tempo e isso se tornar como uma obrigação. Você já pensou se eu estivesse aqui como uma obrigação? Sabe o que era que ia acontecer? Eu vinha, pregava, como muitos estão fazendo, terminava a pregação, ia embora, passava a semana todinha sem fazer nada, só esperando o próximo domingo. E não tinha nem peso na consciência. Virava só uma pregadora de culto. Não, amados. Deus não me chamou para ser pregadora de culto. Deus me chamou primeiramente, sou filha, sim. Não concordo, né? Concordo em partes. Tem que ter um equilíbrio nisso aí. Com muitos estudos que se tem feito entre filhos, com relação a sermos filhos e sermos servos. Tem gente que nem acredita que é mais servo. Crente, cristão, acredita que só é filho. Somos filhos também, mas somos servos. E esse servo não é a questão de humilhação, não é a questão de jugo. É não, queridos, é totalmente o contrário. É ser servo por amor. Abra aí sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Vamos lá ver. Hebreus, Novo Testamento, eu não estou falando aqui de Velho Testamento, não. Como tem tanta gente que prega, né? Ai, o servo que marcou as suas orelhas. Isso era só questão ali do Velho Testamento. Vou te falar agora sobre Novo Testamento. Sobre deveres sociais de nós cristãos. Sobre sermos servos. Quem abriu Hebreus 13,
Verso 1, 2 e 3. Quem abriu, por favor, diga amém. Olha o que é que diz. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade. Quer dizer, não negligencie o servir. Quando você hospeda alguém, quando você abençoa alguém, quando você cuida de alguém, você ama. Você serve aquela pessoa como você serve a Jesus Cristo. Isso não é desonra, não. Isso não é o que humanamente estão dizendo, porque fulano gosta de ficar babando cicrano. Porque fulano gosta de estar aparecendo, de estar contando ponto. Não! Isso é o que o mundo prega. Vamos para o que o Evangelho diz. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. De repente você está recebendo anjos na sua casa e você faz, sabe o que com eles? Vira as costas. Por causa de egoísmo. Por causa, né? Não quero ter trabalho, não quero sair aqui da minha... Eu tenho a minha rotina aqui, bem feitinha, não posso sair dessa rotina. E tem mais, os nossos filhos estão vendo. Somos espelhos para os nossos filhos. Nossos filhos estão vendo se nós estamos, né, cumprindo o eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o versículo 3 diz, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fossem os maus tratados. O servir, você ama a outra pessoa. O servir, você sente o que aquela pessoa está sentindo, sem ser você que está naquela situação. Um coração de servo tinha aquela mulher, e um coração de servo gerou um milagre na vida daquela mulher. Eu quero dizer uma coisa para você, receba aí em nome de Jesus. E nunca mais esqueça disso. Se você tem um coração disposto a ser servo, prepare-se para viver verdadeiros milagres em suas vidas. Um coração de servo gera milagres. Aquela mulher não pediu aquele filho, mas ela foi honrada, porque ela recebeu de alguém gratidão. Ainda que 90% não tenha gratidão, eu quero te dizer que 10% se levantará. Um coração de servo gera milagres dentro dele. Nós passamos a viver milagres, a vivenciar milagres. Porque tem tanta terra estéril, eu repito. Porque esse coração está longe do propósito de Deus em relação ao servir. Porque virou algo obrigatório. Porque virou algo cansativo. Porque virou algo enfadonho. Porque não é mais por amor. Meu amado, se tem uma coisa que nós precisamos para servir, chama-se amor. O amor é o que o amor faz. Sem amor a gente pode ter o dom, como diz 1 Coríntios 13. A gente pode ter o dom da fé. A gente pode ter o dom de pregar. A gente pode ter o dom da ciência. A gente pode ter o dom de línguas. O dom de interpretar línguas. E olhe lá quantos dons tem mais em 1 Coríntios 13. Mas o apóstolo chega lá no final e diz: mas sem amor nada disso vale. Sem amor você pode ter todos os dons, mas sem amor. Aí ele vai falar sobre a importância do amor. Porque o amor tudo suporta. Tudo suporta mesmo o amor. O amor está aqui, eu estou servindo. E não está sendo muitas vezes da forma que eu quero, da forma que eu desejo, mas eu estou servindo porque eu amo. Eu amo a pessoa que eu sirvo. Quem é que você serve? Quem é que a igreja serve em primeiro lugar? Não, está muito fraco, irmãos. Vocês jantaram hoje? Quem jantou aqui, levanta a mão. Bem alto, gente. Quem jantou, levanta a mão. Eita, muitos não jantaram. Eu não jantei também, não. Mas eu não jantei, estou aqui pregando.
Eu não jantei, estou aqui, ó, pregando. Ainda não bebi nem um gole d'água que o servo Regivaldo trouxe para abençoar alguém. Não vai faltar água para você não, Regivaldo. O milagre da água vai sempre transbordar na sua vida. Versículo 32, acompanhe comigo. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se a ela o profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Queridos, que exemplo de serva. Que em sua vida, em seu coração foi gerado ações exteriores. Foi gerado gratidão. Ela recebeu algo de alguém que foi grato a ela. E ela ainda recebeu milagres, mas em todo tempo, em toda e qualquer situação, a sua postura era uma de serva. Último versículo que eu quero abrir com você, Gálatas capítulo 5. Abra lá comigo. Gálatas capítulo 5. Você quer viver milagres em sua vida? Não, tem pouca gente que quer viver milagres. Gente, um amém mais forte que não é para mim, não é para Jesus. Quem quer viver milagre de Deus em sua vida, diga amém. Gere um coração de servo em sua vida. Amém? Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Amém? Quem for achando, vá dando glória a Deus aí no seu lugar. Diz assim no verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Sabe o que é que acontece conosco? Muitas vezes nós damos lugar não a uma liberdade, mas a uma libertinagem. E nós damos lugar, damos liberdade à nossa carne. E nós esquecemos para que o Senhor nos chamou. E é interessante que na minha Bíblia está intitulada assim: a liberdade é limitada pelo amor. E no finalzinho desse versículo diz: sedes antes servos uns dos outros. Não fala que você só vai servir a tal pessoa. Não fala que você só vai servir aquele que você gosta. Diz: seja servo um dos outros pelo amor. Amém?